Oi, gente. Boa noite. Vocês esperam só um pouquinho que eu tenho que arrumar aqui, porque eu vou receber um amigo muito importante, especial para mim. Vocês esperam só um pouquinho? Obrigado. Eu vi que vocês cantaram bonito, eu estava ouvindo ali, viu? Meu amigo é importante, eu fiz uma comidinha muito especial para ele. Eu fiz, né, gente? Botar uma mesa aqui para ele. Ficou bonito, gente? Ele vai gostar, né? Vai ou vocês acham que vai? Ai, vou contar um pouquinho meu nome para você, vamos ver se você vai lembrar. Eu vim de longe, assim. Eu morava numa cidade chamada Damasco. Você sabe quem eu sou? Eu acho que você não sabe não, hein? Quem eu sou? Não é esse. Eu sou da cidade de Damasco, mas o meu nome é Ananias. O meu nome é Ananias. E olha, eu vim diretamente de Damasco para cá, as coisas mudaram muito, hein? Mudaram muito, olha só que legal como vocês são hoje, se reúnem. A gente se reunia, era tudo diferente, mas está muito legal, eu estou gostando. Isso aqui, ó, a gente tinha que gritar, sabia? A gente tinha que, você fala aqui no negocinho aqui, ó. Ele fica grande a voz. E um dia, meu nome é Ananias, vocês lembraram disso? Eu estava em casa, orando. Aí Jesus veio e falou comigo, Ananias. Aí eu, fala Jesus, eu tenho uma missão para você. Aí eu falei bem assim, tudo bem Jesus. Tem um rapaz chamado Judas, na casa dele, na rua que fica à direita, tem um rapaz chamado Saulo. Aí eu já fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo porque, eu não sei se você sabe, mas era para ficar com medo do Saulo, assim. Se ele chegar, ele vai contar a história dele para você, mas... Aí eu falei, mas Jesus... Assim, Jesus... Logo Saulo... Ele perseguia as pessoas e matava as pessoas, Jesus. Ele persegue, na verdade, os cristãos. Por que logo ele? Por que logo eu, que vou falar para uma pessoa que mata os cristãos? Você tem noção, Jesus, você está pedindo para mim? Aí, né, você sabe aquele silêncio? Aquele silêncio é, faz o que eu estou mandando. Eu falei, tudo bem, Jesus, eu vou lá. Aí eu fui, cheguei na casa, na rua principal, à direita, Judas, o nome do homem, bati na porta, encontrei quem lá? O Saulo. Eu me tremi de medo. Olha quem chegou. Ele tá, gente, tá tudo arrumado aqui, vocês acham? Vou aqui abrir para ele. Ananias! Amigão! Olha só. Oi. Aqui eles inventaram isso. Lá na nossa época não tinha isso. O que é isso? Isso é uma coisa que fala e faz ficar grande. É mesmo? Exatamente. Já pensou se Jesus tivesse um negócio desse? Não é? E Ananias, que coisa bacana, hein? Isso aqui é, gente, assim... Por isso que eu digo que você é meu BFF. É uma coisa simples, né? Best friend forever. É novo isso também. Você sabe que eu falo vários idiomas, né? É verdade. Então, e esse inglês ainda que nem tinham inventado, eu já estava inventando. Ah, é verdade. Então, a ideia é essa. Mas então, eu estava aqui contando para eles que eu ia receber uma visita. Aí eu estava contando a minha história, assim, aí você chegou. Mas já que você chegou, você já pode contar como é que foi. Como é que foi o quê? A nossa história, a sua história. Ah, sim. Quem são eles? Eles cantam muito bonito. Cantam? Eles estavam cantando uma música de pular. É mesmo? Realmente. Eles são assim, eu cheguei aqui, me receberam bem, fiquei aqui, são meus amigos agora. São seus amigos? Se são meus amigos, são seus amigos. Ah, então tá bom. São nossos amigos. Então, seu amigo do Ananias é meu amigo. Então, meu nome é Paulo, hoje.
mas antes me chamavam de Saulo. Eu nasci em Jerusalém, a minha mãe era judia, o meu pai tinha cidadania romana, e aí o que aconteceu? Eu aprendi todas as coisas que uma criança dos judeus aprende. Fui na escolinha lá, os tios me ensinavam tudo direitinho, eu aprendi. Aí eu cresci para cima e para frente, né? E aí o que aconteceu? Eu fui para uma outra escola, de um homem chamado Gamaliel, e ele me ensinou um monte de coisa. E aí um dia, eu fiquei ouvindo que tinha umas pessoas aí, que ficavam falando de um tal de Jesus que morreu na cruz, umas coisas assim, e eu achei estranho aquilo. Falei, não pode ser. Eu aprendi aqui na Bíblia que não era assim, por que tinha que ser assim? E aí então, um dia, o meu professor, juntamente com outros professores, falaram assim para mim, Saulo, eu preciso que você vá atrás desses que dizem que são cristãos. Aí eu, yes, é agora. Agora eu vou atrás deles. Vou dar um cascudo na cabeça daqueles caras. Que Jesus é essa? Que história é essa? Lá estava tudo explicando, lá na lei. E aí então, eu comecei a perseguir. E eu perseguia mesmo. Eu sou mau, sou bravo, olha a minha cara de bravo. Sou bravo. E aí então o que eu fiz? Eu fui atrás deles. Eu corri, fui de um lado para o outro, persegui, joguei um monte de gente na prisão. E aí, esse foi o lado triste da minha história. Porque eu fiz muita maldade com muitas pessoas. Teve um rapaz, que eu sabia o nome dele porque as pessoas disseram que ele era Estevão. E esse Estevão, ele era um discípulo de Jesus. E aí um dia, porque Estevão disse que continuaria firme seguindo Jesus, eu mandei jogar pedra nele. Aí nós jogamos um monte de pedra no Estevão. E o Estevão morreu naquele dia. E aí então, os meus líderes chegaram para mim e falaram assim, você tem que ir lá em Damasco. Tem um monte de cristão lá em Damasco. Inclusive, estava lá em Damasco. E eu fui para Damasco. Estava tremendo de medo. Estou sabendo. Isso aí. Né? Estou ligado. E aí o que aconteceu? Eu fui, peguei meu cavalo bonito, eu tinha um cavalo branco bonito, né? Todo esticado. Se eu vendesse aquele cavalo, eu ia ganhar muito dinheiro com ele, entendeu? Muito bacana. Igual o cavalo do Ben-Hur, na corrida lá, você viu? Meu cavalo. Aí eu peguei com o pessoal e fui. Vou para Damasco. Eu tenho que pegar aqueles cristãos. São pessoas erradas. São pessoas que estão fazendo coisas erradas. E o que eu aprendi, então eu vou ensinar para eles. Se eles não quiserem aprender, eu vou botar todo mundo na cadeia ou eu vou mandar matar. Eu me lembrei de alguém que falava assim, cortem as cabeças. Mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Eu estava indo para Damasco. Era um caminho tranquilo, uma viagem tranquila. Estava eu, mais alguns companheiros. De repente, uma luz muito forte, brilhou. Isso mesmo, a luz muito forte brilhou. Sabe o que aconteceu comigo? Caí do cavalo. Como dizia lá na minha casa, eu acertei a padaria no chão. Caí do cavalo. E aí, quando eu caí do cavalo, eu ouvi alguém dizendo para mim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu fiquei com medo. Eu não tinha medo de nada, mas naquele momento eu fiquei com medo. Aí depois eu falei assim, quem és tu, Senhor? E aí então a voz disse, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E o interessante que os meus companheiros de viagem estavam comigo ali, eles ouviram a voz, mas não viam ninguém. Sabe o que aconteceu comigo?
além de ter caído do cavalo, machucado aqui o meu traseiro, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei cego. Fiquei cego, fiquei sem enxergar, não enxergava nada, nada. Não tem quando você está lá na sua casa, está tudo escuro, você tenta andar, você não enxerga e tropeça no brinquedo que você deixou espalhado no chão? Não tem? Eu sei que tem, né? Aí você tropeça, machuca o dedo. Então, eu estava assim, eu não enxergava nada. E aí falaram que eu tinha que ir para Damasco. Aí os meus amigos me levaram para Damasco. E me largaram lá na casa de Judas. E eu fiquei lá 3 dias. 3 dias sem comer, porque aquilo foi tão impactante que eu não tinha nem fome. E aí eu estava lá. Aí foi quando meu amigo Ananias, É isso aí. meu BFF, chegou lá. Porque agora eu também tenho outro BFF, Barnabé. Verdade. Barnabé é meu BFF também. Então, e aí, o meu nome, que era Saulo, agora eu me chamo Paulo. E Jesus transformou a minha vida. E o Jesus que eu brigava com os outros dizendo que estava errado, era eu que estava entendendo errado as coisas que estavam escritas na Bíblia. Mas Jesus, eu fiquei cego por uns dias, mas Ele abriu a minha visão. E eu pude enxergar tantas outras coisas. Eu fiz viagens missionárias, eu andei, fui de um lado para o outro, eu fui falar de Jesus. As pessoas tinham medo de mim porque achavam que eu era um mentiroso, que eu estava só querendo enganar. Mas não é verdade. Jesus me ajudou a que eu fizesse algo muito diferente. E eu pude falar de Jesus, desse mesmo Jesus que eu persegui, que eu bati, que eu joguei pedra contra Ele. Esse mesmo Jesus, um dia, Ele fez algo na minha vida que eu pude também ajudar outras pessoas a encontrar Jesus. E o meu amigo Ananias foi quem me ajudou, porque ele foi lá na casa de Judas, me ajudou, orou por mim, me fez assim, feliz, me ensinou algumas coisas. Por isso que eu gosto muito dele, por isso que eu estou aqui. Vou até tomar uma água. Aqui, mas eu não queria muito não, tá? Mas foi Jesus que mandou. Quando Jesus manda a gente faz o que, galera? Paulo, o negócio é o seguinte, eu fiz muitos amigos aqui quando eu cheguei aqui, né? Me levaram numa ótica, aqui ó. Que é isso? É um óculos, eles chamam. Óculos? Exatamente. Tem uma palavra grega para isso? Óculos. Óculos? E os meus amigos, eles estão estudando sobre você. Sabia que agora eles têm um livro que é desse tamanhozinho assim, que tem toda a história que a gente lia no... Não acredito. Eu tinha que abrir várias... E tem sobre você lá. Sobre eles estão mim? estudando sobre o Paulo. E descobriram que você escreveu várias cartas. Não tem? Você chegou aqui e falou? Descobriram assim. Eles falam, ficou até a mania de que pastor fala muito. Pastor, né? É verdade. E essas crianças escreveram uma carta. Uma carta? Eu acho que elas vão te dar uma carta. Que legal! Assim, é uma carta. Eu escrevi 13 cartas. Ou 13 livros, mas algumas cartas. É verdade. Ah lá, olha. Que legal! Mas será que eu vou conseguir ler no idioma deles? Assim, vai. Eles são inteligentes. Gente, não precisa ficar mais com medo do Paulo, não. Ele já não, agora eu sou gente boa. Isso. Até o Ananias gosta de mim. Eles vão escrever. Já escreveram, né? Gente, quantas crianças bonitas. Essa é a carta que vocês escreveram? É mesmo? Uma carta. Aqui então é Cobilândia? Aqui é Cobilândia. Lá era Damasco, Cobilândia. Uma carta para a igreja batista em Cobilândia, que está em Damasco, Cobilândia. Isso aí. Tá bom. Eu posso ler depois? Porque eu acho que tem muitas cartinhas aqui dentro, né? É mesmo? Ah, então vai ficar mais fácil para eu ler. Viu? Obrigado. Obrigado. Outra coisa Ganhei, olha que legal. Uma carta para a igreja. Agora eu fiquei curioso para saber o que as crianças escreveram para a igreja. Você pode dar uma leve olhada. Depois. Ok. Outra coisa que, assim,
eles me falaram muitas coisas. E eles falaram comigo que quarta-feira, agora que passou, eles tiveram um negócio aqui nessa igreja que foi muito legal, e eles me deram 2 pulseiras. Na verdade, eles me deram uma. Aí eles me explicaram, né? Tá, me explicaram, eu vou te explicar para você, porque é bem legal. E aí eu falei, eu tenho um amigo chamado Paulo, aí eu preciso de uma pulseira para ele. Aí eles me deram uma pulseirinha pequena, eu falei, não, mas o braço dele é bem grande. Aí me deram esse. E olha que bacana que eles inventaram, eles são muito inteligentes. Rapaz, tem um monte de cor aqui. Tem um monte. E cada cor dessa significa uma coisa. É mesmo? Que tem a ver com a sua vida. Ih, rapaz. Com a minha vida e com a vida de todo mundo. Quem quiser. Você pode me explicar, Ananias? Vou te explicar, presta atenção. Porque olha só. as muitas letras estão me fazendo delirar nisso aqui. Isso aí. Assim, começa no branco, daqui para lá. Tá, o primeiro Ok? então é o branco. Primeiro é o branco. Branco. Você lembra que você falou assim, que quando você era criança, você foi ensinado na lei? Sim. Esse branco aqui, ó, tem a ver com isso. O branco tem a ver com aquilo que eu aprendi quando eu era criança. Isso, que Deus criou tudo perfeito e bom. Agora eu entendi. É o branco. Então o branco fala do Deus Todo-Poderoso que criou tudo tão certinho, tão bonito e tão perfeito. Isso é o branco. Isso é o branco. Puxa, que legal, Ananias. Eu me lembro que quando eu escrevi uma cartinha lá para os romanos, eu fiz uma música para eles, né? Eles chamam um nome bonito, doxologia, né? Que falava deste Deus que criou todas as coisas. Aí perfeitas. vem o preto. Agora, por que esse preto está aqui do lado do branco? Você lembra que você disse que você fez coisas erradas, Paulo? Lembro. Esse preto significa isso. Os nossos pecados. Ai, ai, ai. Poxa, Assim, o preto, né? Deus fez tudo bom, mas a gente escolhe desobedecer. E eu me lembro que eu escrevi uma vez dizendo o seguinte: porque todos pecaram e estão separados de Deus por causa dos pecados. É isso que significa esse preto. Você está vendo como eles são muito legais? Eles me ensinaram isso. Rapaz, esses seus amigos são muito inteligentes, hein? Aí, e esse vermelho? O Agora vermelho. eu estou curioso. Calma. Branco, Deus fez tudo bom e perfeito. Preto, a gente escolhe errar, o pecado. O vermelho. O que aconteceu com você, Paulo, que você contou aqui pra gente, no caminho para Damasco? No caminho para Damasco, eu tive um encontro com Jesus. Para aí. O vermelho tem a ver com Jesus. Jesus? Jesus. Mas Jesus é meu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E o vermelho Jesus. tem a ver com o sangue de Jesus na cruz, que nos perdoou dos nossos pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o vermelho. É isso aí. Yes! Nós estamos assim. Eu yes fiquei não muito existe legal. ainda, tá? Vem o amarelo. O que tem a ver o amarelo? Bom, deixa eu lembrar aqui. O branco, Deus criou tudo bom e perfeito. O preto, eu fiz um monte de coisa errada. Isso. O vermelho é o sangue de Jesus que nos purifica. E o amarelo? Quando Jesus nos purifica, você lembra que depois você se converteu e tal, virou, né? Você falou sobre a vida eterna. Sim. O amarelo tem a ver com isso. Quando você escreveu que quando a gente peca, a gente está afastado de Deus, não vai ter vida eterna, o amarelo é justamente o contrário. Quando a gente entende que Jesus morreu na cruz, a gente vai para o céu, as ruas de ouro. Ruas de ouro é a promessa. Então o amarelo tem a ver com a vida que nós vamos viver com Jesus lá no céu. Exatamente. A Bíblia, quando a gente escreveu aí, o texto fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Ele deu isso para que nós pudéssemos ter acesso a Ele e viver com Ele. Exatamente. Mas o amarelo, então,
tem a ver com o céu. O céu. Mas o céu não é azul? Mas as ruas são de ouro. Faz sentido. Faz sentido. Viu? Agora, mas quando você se converteu, o que aconteceu com você? Você morreu? Foi para o céu? Não. Por quê? Eu te conheci. Exatamente. Porque Deus tinha um plano na sua vida. Sim. Se Ele quisesse que você fosse para o céu, você ia se converter e ia morrer. Foi para o céu. Mas Ele fez isso? Não. Isso tem a ver com o verde. Eu fiz várias viagens missionárias. Eu estudei durante 3 anos. Eu aprendi muita coisa com Barnabé. Aprendi com você também, meu amigo Ananias. Escreveu cartas. Escrevi cartas. Conheci muitas igrejas tão queridas e amorosas. Teve um dia na minha vida que as pessoas estavam com tanto medo de mim, estavam querendo me matar, que eles me desceram dentro de um cesto pelo muro da cidade, para ninguém me pegar. Um homem grande desse, dentro de um cestinho daquele, descer pelo muro. Eles são fortes. Só uma igreja. Exatamente, são fortes. O verde tem a ver com isso. Que Deus quer que a gente cresça aqui na terra fazendo a vontade dele, dando muitos frutos. O verde tem a ver com crescimento. O verdinho das plantas, não tem as plantas não crescem, dão fruto? Sim. Jesus quer que a gente faça a mesma coisa. Depois que a gente foi salvo, além da gente ter a vida eterna, Ele quer que a gente cresça e dê frutos, igual você deu, igual eu dei quando eu fui lá falar com você. Ananias, mas que coisa legal essa Eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes. Esse pessoal aqui de Cobilândia, de Damasco, é muita gente boa. Então vamos relembrar aqui. Relembra. Porque eu gosto muito assim de relembrar, porque aí depois eu já vou escrever, acho que eu vou escrever uma outra carta sobre isso. Podemos pensar. O branco então. Deus criou tudo. Perfeito. O preto são os nossos pecados, porque nós somos desobedientes. Exatamente. O vermelho, vamos pedir ajuda deles? Vamos pedir. O vermelho é o quê? É o quê? É o sangue de Jesus que nos salvou, muito bem. E o amarelo? Ruas de ouro. Essas ruas são aonde? No céu. Olha, eles são inteligentes. Eles estão mesmo, sabendo, hein? viu? Mas acho que agora eles não vão saber não. E o verde? Verde? Crescimento. Rapaz, tô de cara. Esse pessoal é inteligente. Eu acho que você podia fazer umas perguntas para eles. Então, gente, um dia eu andava como muitas pessoas talvez estão andando aqui dentro. Pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas que nunca tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Um dia eu precisei cair do cavalo para ficar de pé para a vida eterna. Eu caí de um cavalo onde eu me orgulhava, eu me achava o cara, eu era o melhor de todos, para Jesus me mostrar o seguinte: você sem mim não é ninguém. E agora o meu amigo Ananias me ensina algo muito importante aqui. Uma coisa que eu já sei e passei para vocês. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos de Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu fiquei sabendo, teve um passarinho que me contou aí, que esse pessoal que veio na quarta-feira, eles sabem um versículo. Eles sabem um versículo da Bíblia. Eles me falaram esse versículo. Vamos tentar repetir o versículo? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele acreditar não morra, mas viva para sempre. Olha que coisa legal. E eu aprendi isso. O Saulo, que depois virou Paulo, teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele, a história dele. Ele reconheceu que era pecador e que precisava da graça e do amor de Deus. Talvez você que está aqui dentro hoje
precise da graça e do amor de Deus, mas você tem que reconhecer isso. Você tem que tomar uma decisão. Talvez até as próprias crianças precisam tomar uma decisão, entendendo que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E aí eu quero fazer uma oração. Posso fazer essa oração? Claro. Eu vou fazer uma oração. Todas as pessoas que entendem que Deus criou tudo perfeito, mas o pecado nos afastou de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz e nos deu uma vida nova diante de Deus. Nós temos a certeza que vamos morar no céu, nas ruas de ouro. E nós precisamos crescer aqui na terra. Todas as pessoas que querem que isso aconteça na vida dela, eu vou pedir para ela poder ficar de pé, que aí eu vou orar por elas. Quem quer? Quem quer? Amém. Amém. Então eu vou orar pela vida de vocês. E o importante é nós entendermos que somos pecadores e precisamos de Jesus para poder perdoar os nossos pecados. Porque Jesus disse: deixai vir a mim os pequenos, porque dos tais é o reino dos céus. Muitas vezes a gente duvida da decisão de uma criança, que é criança, mas essa decisão, ela é transformada, podemos dizer assim, em conversão, através das atitudes delas. E aí eu vou orar nesse instante. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque um dia o Senhor mandou Jesus. E ele morreu numa cruz. E o Saulo conheceu Jesus no caminho de Damasco. E ele viveu para Jesus, porque Jesus se tornou tudo para ele. Porque ele creu que um dia estaria morando nos céus, andando nas ruas de ouro. Mas enquanto ele viveu aqui na terra, ele cresceu. Ele espalhou este evangelho por toda a parte onde andou. Ó Deus, agora, Senhor, saindo da figura representativa de Paulo, eu intercedo ao Senhor por todas as pessoas que aqui estão, por aqueles que se colocaram de pé, dizendo que de fato querem ser essas testemunhas de Jesus, por essas crianças que se colocaram de pé, dizendo, e como aquelas crianças também que vieram à frente na quarta-feira, dizendo que Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas. Que de fato o Senhor seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. E que de fato nós possamos estar testemunhando para o mundo, até o Senhor voltar e nos levar para o céu, para andarmos nas ruas de ouro. Ó Jesus, muito obrigado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.